Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de maio de 2018. Como Euler usou a matemática para resolver um problema de religião? O matemático Marcelo Viana escreve para a Folha de São Paulo dia 30 de março de 2018, que em 1776, o suíço Leonhard Euler aceitou o convite da czarina, imperatriz, Catarina II para regressar a São Petersburgo, capital do Império Russo, e assumir a cátedra de matemática na Academia Russa de Ciências. A proposta era irrecusável: um belo salário, pensão para a esposa e promessa de cargos importantes para os filhos. Aos 69 anos de idade, apesar de praticamente cego, Euler mantinha toda a sua extraordinária potência intelectual e era reconhecido como um dos maiores cientistas do mundo. A sua obra ocupa mais de 60 volumes, o que faz dele o matemático mais prolífico da história. Catarina, a Grande, como ficou conhecida, uma das monarcas mais notáveis da história, transformara a corte imperial russa em um brilhante centro cultural e intelectual, protegendo e atraindo a presença dos maiores cientistas, pensadores e artistas do seu tempo. Entre eles, o filósofo e escritor francês Denis Diderot, 1713-1784, que se notabilizou por ter idealizado e liderado o grande projeto da Enciclopédia, uma iniciativa ambiciosa para reunir e divulgar todo o conhecimento da época, tornando-o acessível a todos. A publicação da Enciclopédia na França, entre 1751 e 1772, foi uma das grandes realizações do Iluminismo. Tendo tomado conhecimento de que Diderot estava passando por dificuldades financeiras, Catarina comprou a biblioteca dele e contratou-o como curador da mesma pelo resto de sua vida, com um bom salário. Inclusive, pagou 25 anos adiantados. Embora detestasse viajar, o escritor se viu na obrigação de empreender a longa e perigosa viagem de Paris a São Petersburgo, para prestar homenagem à sua benfeitora. Passou 5 meses na capital russa, em 1773-1774, durante os quais teve encontros diários com a czarina para discussões de homem para homem, segundo ele. Frequentemente, marcava seus argumentos dando palmadas nas pernas da rainha. Em carta a uma amiga francesa, Catarina escreveu: "Esse Diderot é um homem extraordinário. Saiu das nossas conversas com as coxas doloridas e roxas. Fui obrigada a colocar uma mesa entre nós dois, para proteger a mim e aos meus membros." Esta particularidade não diminuiu em nada a admiração da governante, que continuou protegendo o escritor até a sua morte em 1784, em Paris, aos 70 anos. A seguinte anedota foi contada pelo escritor francês Dieudonné Bault, 1733-1807, e repetida por muitos autores. Durante a estadia na corte russa, Diderot discutia publicamente, de forma irreverente, suas ousadas ideias ateístas. Isso divertia Catarina, que admirava o brilho e eloquência dos argumentos, mas também deixava muito cristã imperatriz em posição embaraçosa perante seus súditos. Além disso, chocava Euler, que era muito devoto. Para resolver o problema sem que a czarina tivesse que passar pelo constrangimento de censurar seu convidado, Catarina e Euler teriam tramado a seguinte astúcia. Foi anunciado que um matemático famoso havia obtido uma prova rigorosa da existência de Deus e iria apresentá-la na corte. O nome não foi mencionado, mas tratava-se de Euler. No dia da apresentação, ele avançou na direção de Diderot e disse, em francês, idioma oficial da corte russa: "Monsieur, A, B, N, N, X, logo Deus existe. Responda."
O francês, que, supostamente, não entendia nada de matemática, ficou em silêncio, desconcertado. Quando percebeu o que tinha acontecido, já toda a corte caíra na gargalhada. Para escapar da vergonha, só restou a Diderot pedir à imperatriz autorização para voltar a seu país, o que Catarina concedeu aliviada. Thibaut escreveu: não garanto que estes fatos sejam verdadeiros, apenas que na época eles eram comentados pelos habitantes do norte da Europa, os quais acreditavam neles. Atualmente, os especialistas duvidam, pois a história não combina com as personalidades nem de Euler nem de Diderot, o qual, aliás, estava muito longe de ser ignorante em matemática. Euler permaneceu na Rússia, onde viria a falecer em 1783, aos 76 anos, vítima de hemorragia cerebral enquanto discutia com um colega a recente descoberta do planeta Urano. Sua sepultura, construída em granito rosa próximo ao mausoléu de Catarina II, é uma das principais atrações do cemitério luterano Smolensk em São Petersburgo. Tive a sorte de poder visitá-la anos atrás, quando participei da inauguração do Instituto Euler de Matemática na antiga capital da Rússia. A respeito da prova da existência de Deus, Allan Kardec esclarece e aprova sua existência nas perguntas de 04 a 09 do Livro dos Espíritos. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? A de que Deus existe, pois, de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso? 9. Em que aqui, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si.
Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Em A Gênese, sua última obra, após explicar, no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, o codificador trata novamente da existência de Deus, logo na abertura do capítulo 2, mostrando que ela constitui o mais importante princípio da doutrina espírita. O codificador do Espiritismo examina em seguida a opinião dos que opõem à tese da existência de Deus, o pensamento de que as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão, sob cujo império tudo ocorre, quer no reino inorgânico, quer nos reinos vegetal e animal, com uma regularidade mecânica que não há acusação de nenhuma inteligência livre. O homem, dizem tais opositores, movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, redarguiu Kardec, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa. São elas materiais e mecânicas, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. O Espiritismo dá ao homem uma ideia de Deus que, com a sublimidade da revelação, está conforme a mais perfeita e justa racionalidade. Convence-nos da existência do Criador sem necessidade de recorrer a outras provas que não as que provêm da simples contemplação do universo, onde Deus se revela através de leis sábias e de obras admiráveis que constituem um conjunto grandioso de tanta harmonia e onde há perfeita adequação dos meios aos fins, que se torna impossível não ver por trás de tão portentoso mecanismo a ação de uma suprema inteligência. Como os espíritos superiores fizeram questão de asseverar na resposta dada à pergunta de abertura de O Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Assim como reconheceu Leon Denis, já então iluminado pela luz do Espiritismo, fê-lo também Albert Einstein, com todo o rigor do seu raciocínio lógico, puramente matemático. Por muito raciocinar em busca da verdade, Einstein adquiriu um alto grau de intuição que o levou, do mesmo modo que a muitas coisas, também ao reconhecimento da existência de Deus, como fonte necessária da energia que dá o primeiro impulso a tudo o que se move no universo. Muito antes de Einstein, igualmente Isaac Newton teve de reconhecer a existência necessária de uma causa transcendente de um primeiro motor para explicar o movimento dos planetas. Apesar de descobrir a grande lei da gravitação universal, que viria aparentemente resolver esse milenar problema, no fim de seu livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, o grande matemático declarou-se impotente para explicar aqueles movimentos somente pelas leis da mecânica. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de maio de 2018.